Quando a gente fala de um planejamento de crise, aqui a gente tem 9 tópicos aqui que são muito importantes. A gente fez um apanhado, colocou todos eles no slide só, porque eles se relacionam diretamente. Então, para facilitar a visualização e o entendimento, a gente vai falar de um por um. Em alguns momentos aqui, a gente vai repetir esses tópicos aqui. Mas é importante que o empresário se conscientize que o marketing é a principal ferramenta dele, a principal arma dele. Ele não pode abrir mão disso. Ele vai ter que adequar, vai ter que adequar, vai ter que se reinventar, vai ter que se reinventar, vai ter que repensar, vai ter que repensar. Mas o marketing hoje é a principal ferramenta dele. Porque se o empresário, se as empresas pensam em existir, em sobreviver na crise e viver depois da crise, ela tem que considerar investimento e o planejamento em marketing. Isso não pode ficar para depois. Esse processo de conscientização tem que estar muito claro na cabeça do empresário, do gestor e do líder. Entrando nessa linha de conscientização e sendo um pouquinho mais pragmático, a gente tem que ser estratégico. Desenvolver planos de contenção. A gente tem que evitar desperdícios, a gente já falou isso um pouco atrás, a gente tem que evitar desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. Isso tem que estar muito claro na cabeça do empresário e ele só vai se beneficiar dessa, digamos assim, dessa variável se ele for estratégico, se ele for analítico, né? Eu tenho que evitar perdas. Todas as minhas ações têm que ser meticulosas, têm que ser assim tomadas com o máximo de cuidado possível, né? E pensar que os leads, eles têm que ser, já falando em marketing, eles têm que ser muito qualificados. Então, tudo que a gente puder entender do nosso segmento, entender do nosso cliente, do nosso stakeholder, saber por onde ele anda, como ele se comunica, onde ele vai, o que come, o que pensa, né? A gente tem que pensar e adequar o máximo possível a nossa comunicação para ser o mais assertivo possível no entendimento e na percepção dele em relação à nossa marca e o nosso produto, né? E também ser estratégico em ações de retenção. Muitas empresas ao longo do tempo, dos anos aí, têm negligenciado o pós-venda, né? O pós-venda é simplesmente um saque, né? Um serviço de atendimento ao consumidor. Se o cliente tiver algum problema, ele vai entrar em contato comigo e eu tenho uma equipe lá para responder. Não. Me relacionar com o meu cliente, né? Eu medir o grau de satisfação dele constantemente. É aí que eu tenho insights para melhorar o meu produto, o meu serviço e o meu negócio. Então, o relacionamento, ações de retenção hoje, ela caminha para e passo com a geração de leads, ou seja, com a conquista de novos clientes. Quando a gente fala de crise, é um momento de a gente reavaliar, olhar para dentro, né? A gente parar e olhar para a nossa casa, falar assim, o que eu tenho aqui internamente, né? Qual que é a importância e a relevância de cada produto, de cada serviço que eu tenho de prateleira no meu negócio? Qual que é a margem de contribuição desse produto? Vale a pena manter esse produto? Ele tem uma margem de contribuição boa? A liquidez dele é alta? Não é? Então eu tenho que considerar, reavaliar e talvez refazer o meu portfólio, né? O nosso portfólio de produtos e serviços. Às vezes a gente tem um portfólio muito grande e esse portfólio muito grande acaba por confundir um pouco a cabeça do nosso cliente, né? Então ele não consegue priorizar e às vezes ele acaba não fazendo uma compra ou não convertendo por conta dessa confusão, né? Por esse excesso de coisas que tem no nosso portfólio. Então, hoje é importante eu avaliar o meu portfólio e ver. Às vezes também, eu estou falando em retirar produtos de portfólio, mas de repente eu posso fazer vendas casadas, eu posso acrescentar mais produtos que vão agregar mais valor ao meu produto, ao meu serviço, né? Um outro aspecto que parece ser contraditório, a gente falando em branding, porque quem é da área de marketing, quem é da área de comunicação, pode achar um contrassenso. Poxa, Felipe, mas você está falando de branding justamente na hora de um momento de crise, né? A percepção da marca pelo meu cliente é um retorno que eu tenho a curto, a longo prazo. Em alguns casos é muito difícil de eu mensurar isso. Mas esse é o momento de você ficar presente, não só de apresentar o seu produto, mas de estar presente na mente do seu cliente,
do seu prospect de uma maneira coerente, de uma maneira inteligente. Tem que ficar claro para ele quais são os seus valores, quais são os seus princípios, o que é que você tem de diferencial, por que ele tem que estar contigo e não com a concorrência, ou não por um produto substituto. Isso tem que estar muito claro para ele. E quem vai apresentar isso para ele é você. E qual metodologia você vai utilizar para fazer isso? Utilizando uma estratégia de brand. Então, não abra mão de apresentar e de valorizar a sua marca neste momento de crise. Deixe uma parte, nem que seja uma parte pequena das suas ações, do seu planejamento, para falar de brand, para trabalhar a sua marca. Uma das grandes vantagens hoje que a gente tem, não só no marketing digital, mas no marketing como um todo, é lógico que no marketing digital ele é um pouquinho mais evidente, é a possibilidade de eu mensurar resultados quase em tempo real. Né? Qual que é a grande vantagem disso? Eu posso ter, isso me permite adequações, mudanças de estratégia num espaço de tempo muito curto. Então, se eu tiver condições, ferramentas e estratégias para eu avaliar constantemente cada ação, cada detalhe, cada planejamento meu, cada passo que eu der, eu vou poder reforçar algumas ações ou, de repente, cancelar outras. E isso é muito importante. Lembre-se, hoje o timing ele é muito importante, mais importante do que já foi. Hoje o tempo passa muito rápido. As ações nossas, a validade das nossas ações, elas expiram muito mais rapidamente. Então, saber avaliar e conseguir avaliar rapidamente e constantemente é algo que o empresário hoje não pode abrir mão. Considerando dentro de uma estratégia de crise, de um planejamento de crise, a gente já falou isso e a gente vai falar algumas vezes aqui, vocês vão escutar isso constantemente. Eu tenho que fidelizar o meu cliente. Conquistar cliente é muito caro. Ele é muito mais caro do que o fidelizar. Então, coloque boa parte das suas ações, das suas energias, do seu tempo e do seu dinheiro em ações de fidelização. Às vezes eu posso oferecer um produto a mais, ou às vezes eu posso oferecer alguma informação, eu estreitar o relacionamento, ou de repente eu aumentar o combo de oferta de produtos ou de serviços para o meu cliente sem nenhum ônus para ele. Eu tenho que ter, claro, uma estratégia de pós-venda. E muito mais do que o pós-venda, uma estratégia de relacionamento. Eu tenho que ter uma estratégia de desenvolvimento de parceria. Abrir mão dessa palavra cliente e formar parcerias. Cliente é aquela relação quem vende e quem compra. E hoje, os relacionamentos eles são mais duradouros. Eles são realmente verdadeiras parcerias. Como é que eu faço isso? Como é que eu crio leads? Como é que eu me relaciono? Como é que eu desenvolvo estratégias de pós-vendas ou de relacionamento? Eu tenho que me comunicar. A minha comunicação ela tem que ser constante, efetiva, clara. Ela tem que, o meu cliente, os nossos clientes, ou seja, os nossos parceiros, eles têm que perceber valor na nossa comunicação. Não é eu mandar para ele um voucher ou mandar você ganhou 1 hora de massagem nos pés na clínica XYZ, não. Ele tem que perceber esse valor tem que estar relacionado ao produto ou ao serviço que você presta, ao produto que você entrega e ao serviço que você presta. Então, ele tem que perceber esse valor, tem que estar claro para ele. Não é simplesmente mandar uma comunicação para vender alguma coisa a mais, mas tem que estar muito claro. Qual que é o resultado disso? Isso com certeza irá aumentar a confiança dele na sua marca e no seu produto. Ele vai ver que você não está banalizando o relacionamento dele com você, ou dele com a sua marca, ou com a sua empresa. Criar estratégias com ciclos rápidos, aquilo que a gente já falou um pouquinho, metas e prazos de curto prazo. Elas têm que ser fáceis de serem percebidas e fáceis de serem avaliadas. Também não adianta só estabelecer um ciclo rápido, uma meta curta, uma estratégia de curto prazo, se eu não souber mensurá-la ou avaliá-la. Se meu cliente não conseguir perceber, se o meu time não consegue perceber. Às vezes eu criei uma baita de uma estratégia super bem fundamentada, linda e maravilhosa, e quando eu chego para apresentar para a minha equipe que vende o meu produto, que vive o meu dia a dia, eles não entenderam. Eles não perceberam.
o que eu estou querendo propor, o que eu estou apresentando. Então, se eles não perceberam, com certeza o meu cliente vai ter dificuldade, o seu cliente vai ter dificuldade de entender, de perceber e, consequentemente, de avaliar. E por último aqui, a gente tem que estar muito claro para a gente que a inovação ela é um ativo extremamente importante. Basicamente, o balão de oxigênio de todas as empresas é o ar que toda empresa respira. Fazer mais do mesmo hoje não funciona. Ah, Felipe, mas eu vendo um produto que é commodity. Tenho certeza, se a gente sentar para conversar, fazer um brainstorm, pensar em possibilidades e alternativas, você vai ver que tem alguma coisinha diferente que você pode oferecer para esse seu cliente. E com certeza essa coisinha que às vezes para você é mínima, para o seu cliente vai fazer toda a diferença. Então, quanto mais longe você estiver da sua concorrência, quanto mais diferenciais você tiver, lembre-se, não é mais produtos, não são mais serviços. Quanto mais diferenciais você tiver, melhor vai ser para você, maior a sensação, a percepção de qualidade do seu cliente em relação a você, em relação à sua marca, em relação ao seu produto. Bom, pessoal, isso aqui é o que a gente tinha para passar para vocês aí. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que isso tenha agradado vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira, né, contribuído. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, é óbvio que a gente não consegue responder tudo aqui, o tempo é curto, mas estejam à vontade para entrar nas nossas redes sociais, nossos e-mails, mandar suas perguntas, que a gente aí, na medida do possível do tempo, a gente vai estar respondendo. Tá bom? Mais uma vez aí, obrigado pela participação de vocês.